robotizada, e aí eu decidi mudar tudo o que eu ia fazer, né, fazer algumas anotações e tentar fazer em formato de bate-papo. Então vou começar contando uma historinha, falando, em vários pontos sobre arquitetura de microserviços. Caso vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode interromper, levanta a mãozinha, tá? Eh, Deve ter uma mãozinha em algum lugar aí que tu consegue levantar. Ou pode também interromper e aí eu acabo respondendo a pergunta. Então, as perguntas podem ser no meio da conversa e do bate-papo. Hã, então, para começar, né, falar sobre arquitetura de microserviços, vou utilizar um exemplo aqui, de uma empresa de um e-commerce. E a gente pode imaginar aí que essa empresa, ela tem uma plataforma pequena, ela até está começando há pouco tempo no mercado, não tem, um grande sistema ainda, né. E à medida que os anos passam, ela começa a crescer, começa a agregar mais funcionalidades, o sistema começa a ficar difícil de manutenção, difícil de escalar, muitas pessoas trabalhando no mesmo projeto, porque como começa a crescer a empresa, eu começo mais botar mais pessoas para trabalhar, eu tenho um projeto único, né, e aí começa a dar vários problemas, dá problema de merge, dá problema de eu gosto de dizer cobertor curto, né. Às vezes a gente arruma uma coisa e estraga outra ponta. E fica mais difícil de controlar isso quando está todo mundo mexendo num projeto único. E aí que se vem, a decisão de uma empresa de mudar a estrutura do sistema, ver que, não está sendo mais possível trabalhar no mesmo sistema. E aí é um sistema de arquitetura monolítica, que é os sistemas que a gente tinha até antigamente. Hoje em dia ainda se existe esses sistemas, porém existe uma migração que o mercado vai fazendo aos poucos, né, e aí depende do contexto também da empresa. Às vezes se a empresa é pequena, tem um produto pequeno, talvez não vale a pena tu criar em microserviços, talvez não vale a pena tu fazer, o que é hype do mercado, o que todo mundo está fazendo. Então sempre cabe uma avaliação para ver se faz sentido ou não faz sentido fazer uma migração de para uma arquitetura de microserviços. Quando a gente faz ou quando a gente fala sobre uma estrutura de sistema, e uma mudança para a arquitetura de microserviços, a gente não muda só sistema, a gente tem que ter uma visão que a gente muda uma estrutura organizacional também. Porque antes eu tinha talvez um time único que todo mundo mexia em um projeto, certo? Onde fica em um servidor, né, tu pode ter algumas réplicas desse servidor, mas é uma base de código, né, e tu acaba quebrando também em times. Então, em vez de ter um time grande, tu tem vários times, e aí a gente pode, dividir eles, por módulos do sistema, digamos assim, né, a gente faz um mapeamento lá de tudo que tem no sistema, e aí quando eu vou fazer uma migração, a gente tem lá, contexto do sistema legado, a gente começa a criar o sistema novo, acho que é o melhor a se fazer, depende de cada caso também, e a gente começa a colocar novas funcionalidades. Com o tempo a gente desliga as funcionalidades do sistema que é legado e começa a passar os usuários para o sistema novo. Dando um exemplo aqui de plataforma e-commerce, a gente pode ter, sei lá, uma parte que é venda de produtos, cadastro de clientes, cadastro de endereço, carrinho de compras, finalização de venda. A gente pode ter também uma parte sistema que é um controle administrativo, a gente cadastra produto, faz a contabilidade, faz cadastro, gerenciamento de novos usuários, e aí tu dá permissão também para esses usuários que vão mexer no sistema admin, né, ou administrativo. A gente coloca métricas de venda, controle de estoque. Então a gente tem vários exemplos e cada um desses a gente pode segregar em um módulo. A gente segregando em um módulo, a gente consegue botar times trabalhando em paralelo. Então, como é que vai ser essa arquitetura de microserviços? Antes eu tinha, uma base de código, o código todo do sistema em um lugar só, tá? O sistema também ele ficava em um servidor grandão, ele pode ser dividido, escalado em mais servidores físicos. E agora a gente vai mudar para arquitetura de microserviços, aonde a gente pode usar os exemplos de cada módulo
vai ter um time trabalhando. Então, lá na parte de venda de produtos, listagem de produtos, compra de produtos, nós temos um time que é responsável por trabalhar com isso. E esse time, ele vai ter um repositório no Git, um ou mais, né? Aí a gente pode ir na ideia de particionamento de microserviços e talvez possa ter mais de um. E a gente tem outros times trabalhando lá no admin, cadastro de produto, outro time trabalhando na parte de contabilidade, outro time trabalhando na parte de métricas de venda. Então, onde antes eu tinha um sistema e todo mundo estava trabalhando ali, agora eu consigo dividir ele em vários pequenos sisteminhas, digamos assim, e trabalhar em escala, digamos assim. Além de trabalhar em escala, a gente consegue trabalhar os serviços e deixar eles escaláveis. O que que acontece? Hã, como eu tenho esses serviços divididos, tá, é muito mais fácil para ter correções. Porque quando eu vou lá e eu faço uma correção numa parte do sistema, quando eu faço uma correção onde tem um lugar o sistema e o código, eu deixo muita margem para derrubar todo o sistema. Porque se eu subo um código errado, dependendo do que eu subo, eu posso parar o sistema inteiro. Se eu divido isso em microserviços, e eu fui lá e fiz uma manutenção na parte do admin, cadastro de produtos. O meu sistema ele só vai parar de funcionar cadastro de produtos, contabilidade, métricas, controle de estoque, parte de vendas, cadastro de novos clientes, tudo isso continua funcionando, porque essa minha modificação foi só na parte de cadastro de produtos. Então olha que ganho legal que a gente acaba tendo. Eh, subir novas features acaba com um problema, encontrei. Se precisar dar um rollback no sistema também acaba sendo muito mais fácil, porque em vez de eu ter um bolo de código gigante, né, onde está todo mundo trabalhando, todo mundo comitando, vai lá, sobe muita coisa, para mim fazer um rollback, eu teria que fazer um rollback de tudo. Imagina que num sistema só, eu esteja lá, tem pessoas que estão alterando a parte de venda, outros do carrinho, outras pessoas fazendo alguma coisa no cadastro de produto, alguma correção, e eu subo, só que alguma dessas partes que alguém mexeu, ela está com problema. Fica muito difícil de eu voltar somente um pedaço que está com problema. Eu tenho que acabar voltando tudo. Às vezes tem coisas que, dependendo de como tá, se tem alteração de banco de dados, fica muito mais complexo de voltar e talvez tu tenha que fazer uma correção de um bug muito rápido, digamos assim, né. E se eu tenho esse meu sistema ele dividido em pedaços, eu só volto ao código o código do pedaço ao qual foi modificado. Então eu acabo não tendo impacto em toda essa estrutura. Eu posso também na arquitetura de microserviços trabalhar com várias linguagens, normalmente o que as empresas elas tocam e eu vejo no mercado trabalhando com uma tecnologia core, onde a gente tem ali, sei lá, um Java, um .NET, e para algumas funções específicas são criadas em outras linguagens. Aí pode ser uma linguagem de script, um Node, um Python. E aí isso vai depender do contexto de cada empresa e como ela acaba decidindo trabalhar. A gente pode ter eh, momentos da empresa, um e-commerce, que a gente tem mais acesso. Imagina que rola lá uma campanha de marketing. Marketing decide fazer uma campanha onde vai ter mais acesso na plataforma, ou vamos pegar lá o exemplo do Black Friday. Black Friday é um bom momento, que normalmente tu usa X capacidade de sistema, chega na Black Friday, tu vai usar 10x capacidade de sistema. E aí, com a arquitetura de microserviços, nós conseguimos escalar isso de uma forma horizontal. Como nós temos os microserviços em containers, né, um containerzinho Docker, que é digamos que é um mini servidor que vai estar rodando ali, cada mini servidor vai estar rodando uma parte do teu produto.
Normalmente, os sistemas, eles deixam 2 mini servidorzinhos, 2 containers para caso um dê problema, o outro acabe segurando. E a gente pode fazer uma configuração de, por exemplo, eu quero que quando o meu sistema ele chegue a 80% da memória, ele escala para mais um servidorzinho. Quando chegar de novo, assim, todos os 3 estiverem em 80%, eu vou escalar para mais um. Aí eu posso usar memória, usar processador, e aí vai uma estratégia de infraestrutura nesse caso. Então, à medida que o sistema ele vai sendo mais utilizado, ele vai se escalando. Mas, Glauber, na Black Friday não é todo o sistema que vai ser utilizado? Lá a parte de cadastro de produto não vai estar sendo mais utilizado, tanto utilizado. A única parte que vai ser mais utilizada é a parte de vendas, né? A parte lá de contabilidade também, mesma coisa. Gerenciamento de novos usuários, mesma coisa. Então, a gente tem só o fluxo de venda, compra de produto, carrinho, finalização de venda, que acaba sendo mais utilizado. Então, o sistema, como ele está dividido e esses caras estão em módulo, eu não preciso expandir todo o sistema ou gerar mais recurso para todo o sistema, né? Eu posso fazer uma configuração inteligente ali, ele só vai subir o que realmente for necessário, o que realmente está sendo utilizado. Isso a gente acaba tendo um controle de custo, né, de serviço de cloud ou seja servidor interno, depende da estratégia da empresa. E eu acabo escalando fácil, né, tendo esse ganho e não caindo do meu sistema. Pode ser que em algum ponto ali da escalabilidade, se entra uma rajada de usuário ao mesmo tempo, vai ficar um pouco lento, mas não fica todo o sistema lento, né? Tive negócio das empresas, tem muito serviço de servidor, uma aplicação, consigo replicar fácil esses microserviços ou esses pods. Alguma pergunta até agora? Não? Todo mundo ok? Deixa eu olhar aqui o chat. Tá, show de bola. Eu trouxe aqui também alguns aplicativos, né, e algumas coisas que a gente acaba utilizando, né. Então a gente pode estar trabalhando com filas, e aí filas, como nós nos comunicamos entre microserviços, né. A gente, em grande maioria, é 2 formas. A gente pode fazer requisições HTTP, utilizando ali SOA, SOAP e SOAP hash, e aí quando nós queremos que seja uma resposta momentânea, a gente utiliza, eu fiz um cadastro de um usuário, já quero responder que o usuário está ok. Mas digamos que eu vá fazer uma compra, e essa compra, ela passa por vários processos, e aí esses processos pode ser que dê algum problema. E são demorados também. Então, eu vou lá fazer uma compra, por exemplo. Só que eu quero verificar em algum birô, né, no Serasa ou algum outro tipo de birô, se aquele comprador ali, ele tem crédito, ele pode fazer essa compra, né. Eu vou fazer validação no cartão de crédito dele, e às vezes esse serviço pode estar com problema, então vou ter que fazer várias validações, várias chamadas para que isso aconteça. Hã Eu tenho que, sei lá, também nesse meio do processo, eu tenho que validar se o estoque realmente ele está certo. E eu tenho aquela quantidade de itens ali, certo? Então, quando eu finalizo uma compra, o sistema ou o site vai te dizer assim, ó, mandamos, seu pedido foi enviado. Em instantes você receberá um feedback dele. Passa um tempinho, tu recebe um e-mail, compra aprovada. Ou se não, vai dar, a compra foi negada. E aí tu vai dizer o porquê que foi negada, o cartão de crédito é incorreto, sei lá, qualquer outra coisa. E aí tu vai ter que entrar lá no sistema para finalizar um cadastro, um endereço errado, seja o que for que tiver ali. E aí quando a gente trabalha, nessa parte de não precisar dar um feedback direto para o cliente, e aí que a gente entra nas filas, né, e a gente pode utilizar o Kafka, RabbitMQ, SQS, Amazon. Falando um pouco de containers, como que isso funciona, tá?
Acho que comentei ali já um breve momento, né, que é um pequeno mini servidor, aonde dentro desse mini servidor é instalado somente o que precisa para aquele serviço funcionar, né? O que precisa, o mínimo do mínimo do mínimo só para rodar a tua aplicação, certo? Então ele acaba tendo poucos recursos, né? Normalmente ali é um Linux, porque ele é mais leve, tá? E esse cara sobe e tem um orquestrador para esse cara, um cara que vai orquestrar e vai fazer todo esse controle. Ah, agora eu tenho muito usuário acessando, né? Chegou 80% da utilização do meu serviço, eu tenho que subir mais um. Ah, chegou mais 80%, sobe mais outro. Então, dois caras que fazem isso, né, que eu vejo que são mais comuns no mercado, acaba tendo outros também, é o Kubernetes e o OpenShift. Outra coisa que se utiliza bastante nessa arquitetura de microserviços, e aí é uma coisa que tem que ter bastante controle, toda uma estrutura DevOps, né, para isso. Então a gente tem que ter bastante log para saber tudo o que acontece. Além de logs que a gente tem, é bom ter monitoramento também. Então, de log, alguns logs de mercado, a gente tem Greylog, Datadog, tem Jagger, e por aí vai. Monitoramento, que é bacana para saber como é que está a saúde dos microserviços e dos servidores, tem um Grafana, que é bem bacana. Quanto a teste de qualidade de código, mais conhecido é o Sonar. Hum, E para que isso tudo funcione bem e bem, eu acho que é uma necessidade, né? Então, a empresa ela precisa ter uma cultura DevOps. E aí eles vão criar ali todo o fluxo de trabalho, desde infraestrutura, esteira de entrega, Git, Git Flow, deploy automatizado, testes rodando na esteira, controle de logs, monitoramento de aplicações. Acho que é isso, brevemente falando de arquitetura de microserviços. Se tiver alguém tiver alguma pergunta, algum ponto, pode mandar que a gente vai respondendo. Incrível, incrível. Pessoal, quem tem alguma pergunta, alguma dúvida aí para fazer para o nosso palestrante, aproveita que esse é o momento, né? Quem tem alguma dúvida aí em relação à arquitetura de microserviço, seria interessante você levantar a mãozinha ou escrever no chat que o Glauber pode nos auxiliar aí respondendo essas dúvidas. Tem uma pergunta no chat, Mailton. O chat, deixa eu dar uma olhada. Quando uma operação depende de mais um serviço, é importante garantir que as ações realizadas pelo serviço sejam desfeitas caso ocorra algum problema durante a transação. Como é feita a coordenação de transações distribuídas para desfazer o que cada microserviço já realizou? Tá, a gente tem, acaba tendo dois casos. A gente pode ter microserviços que têm interdependência um do outro. Não é o aconselhável, né? Mas a gente acaba tendo isso. No caso, eu tenho um microserviço que eu chamo esse microserviço, aí esse microserviço chama um outro microserviço. E pode ser que o primeiro ele fez o que tinha que fazer, o segundo ele acabou dando algum erro ou alguma coisa, né? Então, depende, tem que cuidar na hora que tu tá desenvolvendo, né? Para ter esse controle. Então, se eu preciso que o primeiro microserviço ele salve essa informação ou ele dê certo, então primeiro eu vou fazer a primeira chamada desse microserviço, e aí depois eu posso fazer um save na base de dados. Deu certo, eu salvo. Se não deu certo, eu não salvo e retorno um erro para o meu usuário. Caso eu preciso fazer essa chamada
primeiro nesse microserviço, ou por último nesse microserviço, sei lá, preciso, por algum caso, salvar na base de dados primeiro, e aí depois chamar o microserviço. Salvo na base de dados, e depois chamo o outro microserviço. Caso esse outro microserviço ele dê algum erro ou alguma coisa, aí eu faço um tratamento ali, um try-catch, e aí eu faço um rollback da ação que eu executei no banco de dados. Quando é um processo em fila, onde eu tenho... eu mando para fila, eu fiz uma ação, mandei para fila. Eu não fico esperando o retorno dessa fila, né? Eu só mandei para lá, eu não sei nem quem está utilizando essa fila. Pode ser que tenha vários microserviços plugados ali escutando minha fila, tá? Pode ser que, sei lá, seja um sistema de cadastro, eu mando um novo usuário para esse cadastro, só que esse novo usuário ele salva em várias bases. Ele salva lá para BI, ele salva para cadastro interno, ele salva outra para um cadastro de marketing. E aí eu não tenho esse controle desse cara, tá? Uma coisa que dá para fazer, né? Nesses casos aí, pô, eu salvei, mandei lá para a fila, tá? E aí um dos cadastros ele deu erro. E aí a gente salva em algum lugar, alguma base, alguma coisa esse erro, e alguém tem que tomar uma ação depois ali para tratar essa informação, tratar esse erro. Tem que estar sempre olhando para log para ver o que está acontecendo. Então, sempre que gera um erro, gera um problema, alguém tem que trabalhar em cima para corrigir isso. Não sei se acabei respondendo a tua pergunta. David tem que levantar a mãozinha aí, tem uma pergunta para fazer para o Glauber aí. Vamos conversar com o Glauber, né? Boa noite, Glauber, tudo bem? Boa Eu sou o noite, Davi. tudo ótimo? Isso, me chamou de David, né? Mas eu prefiro Davi. Cara, Davi. aproveitando esse mesmo ninho de ações encaminhadas, na verdade, numa arquitetura distribuída, eu acho que a nossa maior dificuldade hoje, eu queria saber assim, qual que é o teu conceito, na verdade, são sobre transações distribuídas. Eu vou citar um exemplo aqui, é um caso de um pedido que vai para faturamento. Então, eu recebo um pedido que deve ser faturado, eu encaminho um pedido para o CD, uma request para o meu centro de distribuição para fazer a coleta e expedição, envio outro para a transportadora para fazer o cálculo do COAS, e envio um para baixar estoque, e eu envio o outro para emitir nota fiscal. E dá um erro em algum desses processos. Qual seria a melhor forma, a melhor abordagem de tratar o rollback dessa situação toda distribuída também? Um rollback nessa situação toda distribuída. Cara, depende do caso. Talvez nem seja fazer um rollback, né? Se deu um erro em algum ponto, deu erro na hora de mandar lá para a transportadora. Ficou faltando, né? Mas foi lá, fez toda a compra, fez todo o processo. Cara, tu vai trabalhar em cima daquele erro, tu vai investigar o que é que está dando aquele erro, né? Talvez possa ter algum processo manual. Esse erro é o único que dá ou é um erro que está acontecendo recorrente? Se é recorrente, cara, tu vai... Até se for um erro único, tá? Normalmente tu vai trabalhar em cima daquilo e corrigir para que não aconteça. Tá. Eu estou no mudo, não. Nessa situação, eu não teria como tomar uma ação. Por exemplo, eu mandei para a transportadora X, distribuir um evento, tá? Não uma chamada assim, Tá. eu estou trabalhando em distribuir sobre um evento, e esse evento deu problema, e daí a minha ação seria mandar para a transportadora Y, mas ali meio que num circuito, né? Fazendo aquela coisa, onde eu falha, eu ia mandar via motoboy, deu erro, eu despacho via correio, e deu erro no Isso. correio, eu despacho via caminhão, mas mesmo assim ainda já está tudo em separação e a nota fiscal foi emitida. Tá? Então, tipo, controlar as etapas de um fluxo distribuído, para eu não fazer tudo em paralelo, eu largo o evento para todo mundo. Como que eu controlo essa falha entre eventos, né? Para não fazer aquela coisa, a arquitetura normal que a gente está acostumado, que é encadear uma situação na outra, né? Primeiro faz um, se der certo faz o outro, se der certo faz o outro, se der certo faz o outro. Pensando assim numa escola de arquitetura, tipo ter um circuit breaker, qualquer coisa, para dar uma resiliência nessa situação de erro, né? Sem Tá. ter que fazer Uma uma coisa que
uma coisa que tu pode fazer, dependendo do fluxo, tá? Sei lá, tu tem algum fluxo que, cara, casualmente dá erro, né? E tu não tem como resolver isso. Não é um problema que tu vai lá e tu resolve. Sei lá, porque tu usa um serviço de terceiro, esse serviço de terceiro, ele tá sempre dando falha, né? Ou alguma coisa do tipo. Aí tu pode criar um fluxo para tratar esse problema. Aí tu pode, sei lá, eu mando lá para o cliente, mas sempre dá erro. Cara, eu posso mandar para a fila de novo e aí ele vai tentar mais tarde. Ou se não, eu posso criar uma nova fila para fazer o tratamento só desses erros. Então tá, deu erro no pedido, tal, cara, eu mando para essa fila, né, essa nova fila, uma fila de erros, digamos assim, e lá eu posso fazer todo o restante do controle. Se eu quiser dar rollback nas coisas que já foram feitas, eu posso dar rollback. Se eu quiser tentar utilizar, sei lá, nesse caso, uma outra transportadora, aí tu pode fazer o que tu quer, né? Então, se tu precisa ter um cenário para controle de erro, é uma coisa que dá para fazer. Agora, normalmente a gente tenta não ter esses erros, digamos assim, né? Ter a garantia de que tudo está funcionando. Ah, o mundo ideal, né? Não, mas está É, respondido, Glauber. Obrigado. Eu acho que está dentro show de do que bola. a gente pensa aqui também. Obrigado. Show de bola. Glauber, aqui no chat, o Ricardo Martins, ele tem uma pergunta assim, ó. Vejo microserviços como bala de prata para diversos problemas. Você pode exemplificar um cenário onde não seria recomendável usar esse tipo de arquitetura? Um cenário no qual não é recomendado usar esse tipo de arquitetura. Uma empresa que ela não é tão grande, ela não tem um sistema tão grande, talvez se tu colocar ali uma arquitetura de microserviço, ela acaba sendo complexo. Porque para te gerenciar, ela acaba não sendo tão barato, tá? Tu vai ter que ter bastante recurso aí, recurso de nuvem, vai ter que ter bastante gestão dos logs, gestão de monitoramento e por aí vai. Então, sempre tem uma avaliação que tu tem que fazer, né? Ah, meu sistema vale a pena eu transformar em microserviço? Porque às vezes eu vou fazer tanta coisa para fazer funcionar esses microserviços e eu podia botar só em um servidor ali, botar um banco de dados, uma parte da vida e já resolveria meu problema. Então, eu acredito que é o tamanho, assim, do teu microserviço do teu microserviço não, né? Do teu produto que tu tem ali. Se for um troço meio pequeno, não vale tanto a pena. Se for muito grande, tiver muito problema para escalar, tu tiver que utilizar em vários times, né? Ou tiver vários times para trabalhar no produto, aí sim vale a pena tu migrar para microserviço. Perfeito. Nós temos mais uma aqui. André Gouveia escreveu o seguinte: Glauber, boa noite. Conta pra gente o último microserviço que a sua equipe implementou e por que achou que com microserviço seria melhor. O último microserviço que minha empresa criou isso? Que tua equipe implementou e por que achou que o microserviço iria resolver ali, seria melhor resolver a situação. Ah, show de bola. Para falar a verdade, ultimamente, como eu trabalhei em vários clientes que eles são grandes, faz muito tempo que eu só trabalho com microserviço. Então, não sei se a gente pode dizer nome de cliente ou não, mas normalmente esses clientes, eles são, sei lá, médio grandes, tem cliente que é banco, tem cliente que trabalha com financeira, então o produto dos caras, eles são realmente grandes, né? E aí a gente já chega lá e eles já estão já divididos em vários, como eu posso dizer, em vários times. Essa última empresa que eu estou trabalhando agora, a gente chegou lá, eles têm um produto, tá? E um produto é monolito. E eles começaram a ter vários problemas. Ele vai dentro da historinha ali que eu contei. Os caras estão tendo muito problema. É ruim de tu crescer a plataforma acaba caindo muito. Quando tem muito usuário utilizando ao mesmo tempo, a plataforma acaba caindo. É difícil de tu escalar. Tem problema que os caras criaram lá, que eles estão salvando arquivo em banco, o banco de dados está ficando muito gigante, tá tendo muito custo para
essa empresa, né, banco de dados, porque a gente está salvando lá esses arquivos. Então, a empresa, ela já tomou essa decisão, né? Ela está fazendo uma migração. Então, beleza, vamos mudar para a arquitetura de microserviços e vamos começar a colocar também novas funcionalidades. Então, foi separado ali em vários módulos, né? E vai se criar primeiro os módulos que eles são mais interessantes, sei lá, criação de usuários, o cadastro de novos clientes, tem uma parte lá de controle de notas e tudo mais. Então, eles já separaram o que é mais importante, começaram a fazer, e aí, aos poucos, eles vão migrando. Novos clientes vão entrar na nova plataforma, tá? E, aos poucos, os outros clientes vão migrando para a nova, e à medida que vai passando o tempo, vai se criando as novas funcionalidades dentro dele. Perfeito. Glauber, nós temos várias outras perguntas aqui, tá? Como a gente não, nosso tempo estourou, então, cara, quer passar teu contato para eles aqui, para o pessoal, para quem quiser entrar em contato contigo direto, para poder tirar algumas dúvidas, ter alguns conselhos. Acho que é interessante essa galera ter contato aí sobre. Claro, posso passar sim, sem problema. Passa o LinkedIn, será? Isso aí, acho que seria interessante, LinkedIn. O LinkedIn ele já dá todas as informações lá, e quem quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, até para saber um pouco mais o que eu trabalho, o que eu faço, tá lá. Coloquei aqui no chat. Pessoal, pode adicionar, pode perguntar, tá? Sem galho. Fiquem à vontade. Perfeito. Então, pessoal, todo mundo aí, quem quiser adicionar o Glauber, tá? Para tirar algumas dúvidas, pegar alguns conselhos em relação à arquitetura de microserviço, tá? O contato dele aqui no chat, tá? Fiquem à vontade, é muito interessante, tá? Que vocês consigam até fazer esse network, né? Justamente esse meetup é para gerar esse network, onde a gente consegue ali pegar alguns contatos e também descobrir algumas coisas, tá bom, pessoal? Isso é muito bacana. Então, Alber, agradeço muito aí a sua participação, essa primeira palestra aí, onde tu trouxe um pouco sobre o teu conhecimento, respondeu algumas perguntas, isso é muito bacana, tá? Isso é muito bacana. Então, muito obrigado pela participação aí desse meetup. Show de bola, obrigado pela oportunidade também. Perfeito. Nós temos agora aqui um segundo palestrante, ele que vai trazer um assunto muito na atualidade, né? Um assunto muito bacana. Então, eu quero que vocês recebam aí o Rodrigo Barreto, nosso segundo palestrante mestre aí, desenvolvedor, pesquisador, que vai trazer um assunto bem bacana, que é o ChatGPT. Então, pessoal, boa noite para todos. Primeiro, agradeço aí o convite da DBC, principalmente a Cristina Jung, que está nos assistindo, para poder conversar um pouquinho com vocês. E diferente do tema ali que nós colocamos para responder se o ChatGPT ele vai acabar com a profissão de dev, em vez de trazer uma pergunta, uma resposta, né, para trazer perguntas. A ideia é que a gente possa refletir um pouquinho juntos, que a gente possa falar um pouquinho desse hype do ChatGPT, e principalmente a gente conseguir ver algumas perspectivas e pensar num futuro próximo o que isso vai influenciar aí a nossa atividade como devs, enfim. Então, compartilhar com vocês aqui uma tela. Deixa eu só colocar a apresentação. A apresentação vai ser mais para ter um apoio visual mesmo, a gente poder ir conversando, tá? Também fiquem à vontade para ir mandando perguntas pelo chat, vou respondendo. No final eu abro para a gente conversar um pouquinho, fazer um bate-papo, para ficar também um pouquinho mais dinâmico, né? Só ajustar aqui e vamos embora. Apareceu para vocês a transição aí? Sim, né? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o ChatGPT e vamos começar com a pergunta, né? O ChatGPT vai acabar então com a profissão de dev?
Primeira coisa, para que a gente fale um pouquinho sobre esse assunto. Vamos começar pela apresentação, certo? O que vocês falariam aí dessa apresentação? Tá um layout legal para vocês? O layout está meio estranho? É uma apresentação palpável que vocês utilizariam? Fale um pouquinho até, vi que tem alguns web designers aí, designers, etc, né? Tá agradável, né? Tá tranquilo? A massa. Exatamente, ó, o Miguel já matou. Esse modelo de apresentação foi criado pelo ChatGPT-4, integrado no Copilot da Microsoft, que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. Quando eu fui fazer a apresentação, o que eu fiz? Eu peguei esse papel de parede, foi o papel de parede que eu encontrei da DBC na internet, joguei esse papel de parede e pedi para ele criar uma apresentação utilizando isso como base, pedi para ele inserir um logotipo do ChatGPT, então ele criou uma apresentação inicial, e aí depois, tudo via texto, eu fui fazendo alguns refinos. Eu falei, por exemplo, que eu queria 3 triângulos na parte de cima, criando um cabeçalho onde eu pudesse ter um texto com o número da página do lado direito, tá? E o ChatGPT ele foi criando vários modelos e tudo através de texto, usando o Copilot, ele vai fazendo essa geração e tu vai realizando os ajustes, né? Óbvio que essa apresentação ela não foi totalmente desenvolvida por ele, porque alguns pequenos ajustes eu tive que fazer. Eu sempre pego um exemplo, para quem é das antigas aí, né? Bem das antigas. Quando eu desenvolvi meu primeiro site, nós utilizávamos ainda uma ferramenta arcaica que nasceu mais ou menos junto com a roda quadrada, que era o Dreamweaver. E dentro do Dreamweaver, nós tínhamos ali a opção de arrastar áreas, criar áreas, componentes, criar um cabeçalho e etc. E conforme eu ia desenhando isso, ele ia gerando o código HTML que estava por trás, né? Pois é, meu Deus, Dreamweaver das antigas, né? E a mesma coisa que eu falo para o Dreamweaver, é a mesma coisa que a gente fala para quem utiliza ferramentas aí para desenvolvimento de sites, né? Seja o WordPress, seja algumas aí mais medonhas, né? É possível desenvolver um site dessas ferramentas? Sim, é totalmente possível. Tá? Eu consigo. Porém, se eu só sei usar o piloto automático, eu fico meio limitado. Óbvio que ela nos ajuda muito a desenvolver aquela parte um pouco mais chata. Front-end também, meu Deus, front-end eu peguei o tempo. Aquela parte um pouco mais chata, aquela parte um pouco mais braçal, mas eu continuo precisando saber de HTML, de CSS, de JavaScript para fazer o refino, senão eu fico limitado pelo que a ferramenta me dá. O Copilot, que da Microsoft, excelente. Me ajudou a fazer muita coisa. E eu sou um designer horrível. Eu, para a parte gráfica, passo trabalho. Então, o porquê não utilizar essa ferramenta, né? Então, falando um pouquinho de mim, pessoal, eu sou o Rodrigo Barreto, sou cientista da computação, mestre em educação, coordeno o Centro de Pesquisa Joseph Elblin das Escolas QI, e também sou vice-presidente da AGTI, que é uma associação do Vale de Gravataí de tecnologia e inovação, né? Primeiro, o que é o ChatGPT? É legal trazer algumas definições para a gente entender um pouquinho, né, sobre ele. Primeiro, ele é um chatbot, então a ideia dele é que ele possa interagir com seres humanos, né? Foi desenvolvido pela OpenAI. Ele é baseado em LLM, que é o Language Model Based. O que é o Language Model Based? Ele usa a arquitetura GPT, que é o Generative Pre-trained Transformer. É o seguinte, o ChatGPT, vou falar de uma forma bem simples, assim, bem popular. O grande mérito dele é conseguir entender a estrutura de uma linguagem. Então, se eu treinar ele com textos em português, se eu treinar ele com textos em inglês, ele vai entender a estrutura da minha linguagem. Como uma frase se forma, aonde que está o sujeito da frase, o que é o verbo que define a ação, quais são as palavras que estão quantificando, que estão trazendo qualidade, ou seja, quais são os adjetivos. Então, ele passa a entender a estrutura da linguagem e no momento que ele entende a estrutura da linguagem, ele consegue, de uma forma melhor, entender o contexto de os textos que ele está utilizando dentro do seu treinamento para me dar respostas, né? Então, quando eu faço uma pergunta lá para o ChatGPT, eu vi que alguém colocou aqui que ele mantém uma conversa fluida, o que ele faz é pegar todo esse texto do treinamento, ele entende a tua pergunta
e ele cria uma resposta, porque se ele entende a estrutura da linguagem, ele entende como recriar uma frase para conseguir te dar uma resposta. E isso faz com que a resposta fique muito fluida. Inclusive, né, quem participou aí do podcast que nós fizemos, né, eu comentei que o ChatGPT, ele inclusive foi programado para que, se ele perceber que tu está conversando, perguntando para ele numa linguagem informal, ele te responde inserindo pequenos erros de português, de gramática e de concordância, para que aquilo pareça mais um ser humano falando contigo. Então, são chamados erros propositais. Quando eu tenho esses modelos LLM, para que ele se torne mais natural para uma conversa com um ser humano, esses erros propositais eles também são importantes. Então, ele é desenvolvido para que ele trabalhe dessa forma. Tá? E outro, ele tem um treinamento semi-assistido. Então, ele foi treinado com bilhões e bilhões e bilhões de textos, né? E ele continua sendo treinado aí por bilhões e bilhões e bilhões de curiosos. Por que o ChatGPT é gratuito? Óbvio que talvez a empresa tenha uma boa intenção, ela queira vender ideia, mostrar o quanto é útil, mas a resposta é bem simples. Inclusive, isso aqui ó, é um trecho que eu dei um print de uma declaração de um dos diretores do ChatGPT, que diz o seguinte, ele fala sobre o lançamento do ChatGPT 4, tá? Incorporamos mais feedback humano, incluindo feedback enviado por usuários do ChatGPT para melhorar o comportamento do GPT-4. Como o ChatGPT, utilizamos e melhoramos o GPT-4 em uma cadência regular à medida que mais pessoas o usarem. Tá? Então, ele é uma inteligência semi-assistida. Ao mesmo tempo que ele foi treinado com uma grande base de texto, de informação, toda vez que vocês fazem uma pergunta, toda vez que vocês perguntam de novo, ele entendeu que a primeira resposta não foi muito adequada, toda vez que vocês mantêm esse diálogo, né, com ele, o que está acontecendo é que o ChatGPT está aprendendo conosco. Tá? Eu preciso de alguém dizendo para ele isso está certo, isso está errado, isso funciona, isso não funciona, isso está adequado, isso não está tão adequado. Então, esse uso gratuito dele é para que todos nós, curiosos, conforme nós estamos utilizando ele, nós estamos ajudando, né, nesse treinamento semi-assistido. Tá? Bom, antes da gente falar aqui do que o ChatGPT-4 ele pode fazer, o que ele pode criar, o que nós podemos fazer com o ChatGPT convencional, né? Então, quem nunca trabalhou e com ele, está aqui o nosso ChatGPT. Então, ele tem uma interfacezinha. Vocês estão conseguindo ver? Apareceu a tela do ChatGPT? Sim. Tá. Então, ele tem uma pequena interface onde eu posso perguntar para ele qualquer coisa, eu posso fazer qualquer diálogo, eu posso fazer uma pergunta, enfim, posso mandar ele gerar um texto e ele vai fazer essa geração para mim de forma automática, né? Quem já usou, primeiras coisas que a gente sempre pede, cria para mim um resumo de alguma coisa, cria para mim uma poesia que tem as palavras tal, tal e tal. Tudo que tem a ver com desenvolvimento de texto, ele consegue fazer de uma forma impressionante. Por exemplo, vamos começar com o primeiro exemplo. Eu vou dizer o seguinte. Imagina que eu estou na GPT, eu estou na DBC, e eu sou funcionário, estamos aqui pensando em adotar o ChatGPT e eu quero mandar um e-mail para a diretoria para marcar uma reunião. Eu vou dizer o seguinte para ele. Crie um e-mail para a diretoria da DBC, convidando-os para um meet com a intenção de falar sobre o ChatGPT. Reforce no texto a importância de explorarmos as novas tecnologias como forma de vantagem competitiva. Isso foi o que eu mandei para ele, e ele vai escrever, então, um e-mail para mim, como se fosse ali uma pessoa mesmo, um diretor que está tentando marcar essa reunião. Ele faz um texto ali bem impactante, um texto bem conciso, um texto bem escrito, economizando aí para mim trabalho.
Então, aqui, ó, não vou ler tudo, obviamente, mas ele disse que gostaria de convidá-los para a reunião, para discutir o ChatGPT, que o mercado cada vez mais competitivo, é fundamental a gente estar atualizado, isso pode oferecer vantagem competitiva, ele explica um pouquinho sobre o ChatGPT, aonde o ChatGPT poderia ser utilizado, que tipo de vantagem competitiva ele traria, e está aqui um e-mail pronto, muito bem escrito, que o ChatGPT criou para mim. Tá? Eu posso pedir diversas coisas, e, enfim, a primeira coisa que a gente faz com o ChatGPT é brincar, né? Algumas coisas que eu fiz, por exemplo, tá? Eu disse assim, ó, até copiei aqui para não perder tempo digitando, né? Porque eu quero conversar um pouquinho com vocês. Mas, por exemplo, me indique filmes sabendo que eu gostei muito dos listados a seguir, tá? Deixa eu só copiar aqui alguns que eu tinha separado. O Grande Truque, não sei se alguém viu, eu acho, cara, um filme espetacular. Diário de Motocicleta, Os Outros, que para mim dos finais mais surpreendentes. Enfim, coloquei alguns filmes aqui, tá? E eu disse, olha, esses aqui são filmes que eu curti. Então, me indica alguns outros filmes com base nesses filmes aqui que gostei. Tá? E o incrível, tá? Ele vai sugerir aqui só filmes que eu já vi e filmes que eu curto demais. A Origem, Inception, é fenomenal. Clube da Luta, Donnie Darko, um dos filmes que foi mais esnobados na sua época, depois virou um clássico da cultura pop, né? O Labirinto do Fauno, para mim, dos filmes com o final mais surpreendente. Enfim, ele consegue fazer uma série de coisas diferentes, inclusive algumas que necessitaria de alguma criatividade. Por exemplo, de novo, já que a gente falou de coisas velhas aí, né, como Dreamweaver, por exemplo, enfim, alguns de vocês devem ter pego o tempo do RPG textual, os RPGzinhos textuais. E se eu pedir para o ChatGPT criar crie um RPG textual para que eu possa jogar e me conduza através de perguntas e respostas. Meu nome é Rodrigo e meu, sei lá, personagem é um programador que não dorme há diversos dias, coisa que não acontece, né, pessoal? A gente sabe. E que está tendo algumas alucinações. Aí, ele vai começar a criar uma historinha para mim. Ele disse, então, que eu não durmo há vários dias, estou começando a ter algumas estações, estou sentado na mesa tentando me concentrar no meu trabalho. O que eu faço primeiro? Olho para a tela do computador e tento me concentrar, olho em volta para ver se há algo em comum no ambiente, ou levanto, estico as pernas para clarear a mente. Eu vou olhar em volta e ver se há algo em comum no meu ambiente. Ok, você volta na sala e vê que as cores parecem mais brilhantes que o normal. Você também percebe que os objetos estão se movendo um pouco. Como você reage a essa visão? Ficar parado, observar, esfregar os olhos, tentar se concentrar, levantar e caminhar para ver se a sensação passa. Eu vou ficar parado e observar com curiosidade. E, cara, ele vai fazendo esse diálogo e ele vai me levando no RPG textual. Eu posso dizer o tipo de RPG textual que eu quero, qual é o meu personagem, qual a história, qual o ambiente que eu estou. Eu posso, inclusive, dizer para ele quantos níveis eu vou ter que avançar para chegar no final. Então, tudo isso ele está fazendo de uma forma criativa, por assim dizer. Por que criativa? Na verdade, ele está se baseando em alguma coisa de vários outros autores que eu nunca vou saber quem são, porque ele pega vários textos de várias pessoas e monta isso de uma forma que, na verdade, parece inédita, né? Então, enfim, dá para fazer muita coisa, pessoal. Tradução de textos, tá? Quantos aí, na dificuldade do inglês, não usaram o Google Tradutor para traduzir textos e a tradução foi aquela tradução horrível? O ChatGPT, a tradução não só fica muito melhor, como eu ainda posso escolher se eu quero que ele realize a tradução de forma formal ou informal. Então, a acurácia que ele tem na tradução hoje é uma acurácia muito maior do que qualquer outra ferramenta tem. Tanto que, por exemplo, o Duolingo, não sei se alguém utiliza a plataforma Duolingo,
O Duolingo fez uma integração com o ChatGPT para que ele faça o papel de um estrangeiro conversando contigo via chat. Então, ele vai te fazendo perguntas, tu vai respondendo, vocês vão mantendo um diálogo, ele vai ajustando o nível do texto e a complexidade do texto de acordo com o nível que ele perceber, e no final da conversa, ele vai te listar uma série de erros que tu cometeu e aonde tu poderia melhorar e quais conteúdos tu deveria estudar para te conseguir manter aquele diálogo melhor. Inclusive coisas em português, tá? Por exemplo, olha só. Eu deixei um exemplo pronto aqui. Aponte todos os erros gramaticais e ortográficos do texto a seguir, gerando, ao final, um texto mais adequado. Então, olha só. Eu escrevi o seguinte texto, pessoal. Vejam se parece errado. Olá, pessoal. Primeiramente, quero parabenizar a nós todos por estarmos envolvidos em um projeto tão interessante como esse. Em segundo lugar, queria que me indicassem um dia para marcarmos uma reunião para tratar sobre as novas funcionalidades do projeto e criação de um cronograma de trabalho. Não parece algo que está errado em mal escrito, né? Mas eu peguei esse texto, poderia ser um e-mail que vocês escreveram, poderia ser um parágrafo de um TCC, enfim, e vocês podem pedir para o ChatGPT analisar para vocês. Porque, como eu falei, ele vai aprender a estrutura da linguagem. E aprendendo a estrutura da linguagem, ele tem total condições de refazer o teu texto e conseguir te apontar os erros. Né? Então, aqui, ele refez o texto e ele está me apontando cada uma das substituições que ele fez, aonde estava errado e o que eu poderia substituir para que o texto ficasse melhor. Então, percebam, num textinho aqui de 3 linhas, eu cometi 6 erros, que não estão óbvios. Então, tudo isso ele está conseguindo fazer. Né? Texto do Enem, isso aí passa que é uma beleza, né? E vamos voltar aqui, já vou falar isso para vocês, tá? Algumas coisas que o ChatGPT-4 ele consegue fazer, pessoal. A versão gratuita, que todo mundo pode utilizar 3.5, tá? A 4 foi liberada faz mais ou menos 2 semanas e ela está em preview aí para quem tem a licença, tá? Eu obtive faz 2 dias, já dei uma brincada lá, é bem interessante. Mas o que essa versão 4 pode fazer? O ChatGPT ele integrou agora o DALL-E, que é aquela ferramenta da própria OpenAI, que ela consegue gerar imagens com base num texto escrito, e ela tem uma ferramenta também que ela consegue lidar com sons. Então, essa próxima versão do ChatGPT, ele pode gerar imagens para ti e gerar sons para ti. Então, por exemplo, eu tenho um canal do YouTube e eu preciso colocar uma música de fundo que não tenha direito autoral. Em vez de eu me limitar àquele conjunto pequeno de músicas livres que o Google, lá, por exemplo, me fornece, eu posso dizer para o ChatGPT o seguinte: eu quero criar uma trilha sonora baseada nessa música que eu curto. Ele vai lá, gera um som para ti, e esse som, a princípio, não tem direito autoral, porque foi gerado por ele, não é de um autor específico, mesmo que baseado em outros sons diferentes. Ele consegue, inclusive, gerar vídeos, porque o ChatGPT-4 tem a capacidade de interpretar imagens. Então, tu poderia mandar para ele um conjunto de imagens, por exemplo, e dizer: olha, ChatGPT, gera um vídeo que inicia mostrando o céu, dali reduz um zoom, depois mostra o lago, depois pega a foto tal e tal, e ele vai lá e acaba, então, gerando um vídeo para ti. Pensem no grau de complexidade que é da gente gerar um vídeo, de uma ferramenta de inteligência artificial gerar um vídeo. E algumas coisinhas aqui que vocês devem ter visto nas últimas semanas, né? Uma das coisas que o ChatGPT-4 é capaz é de passar em uma entrevista do Google e a quase R$1 milhão por ano. O Google, junto com uma universidade, fez o seguinte: eles fizeram uma entrevista e fizeram um teste técnico com o ChatGPT na área de programação, para avaliar se o ChatGPT seria contratado com base nas respostas. Ele foi aprovado como um desenvolvedor nível 3 no Google. Simplesmente com as respostas que ele dava, como se fosse um ser humano respondendo. Óbvio que logo já tentaram coisas parecidas no Brasil, né? Então, eu não me lembro qual foi a universidade, mas eles pegaram o Enem de 2021, fizeram o ChatGPT responder todas as respostas do Enem e ainda escrever uma redação sobre o tema. Ele fez aproximadamente 890 pontos
e ele foi aprovado com essa nota em diversos cursos, inclusive em ciência da computação. Ele só não entraria em medicina, enfermagem, alguns da saúde, 5 ou 6 cursos que eles são um score muito mais alto para te conseguir entrar, né? Esse daqui também é incrível. Eu tenho todos os links aqui, tá? Essa apresentação depois vai ser disponibilizada para vocês, e aí com isso vocês conseguem também pegar esses links para ler as reportagens. Esse aqui foi incrível. O empreendedor, ele pediu para o ChatGPT criar para ele uma ideia de um negócio, tá? Pessoal, acho que alguém acabou abrindo o áudio aí. Aí. Então, ele pediu para o ChatGPT criar ideias de negócio. E a ideia, então, desse empreendedor foi fazer com que tudo que o ChatGPT fosse respondendo, ele ia adotando como decisão estratégica. Então, desde o tipo de negócio, o ChatGPT deu várias ideias. A que ele gostou mais foi criar uma linha de cozinha que fosse ambientalmente sustentável. Então, ele seguiu nessa ideia, ele pediu para o ChatGPT escrever um plano de negócio, ele pediu para o ChatGPT criar o logotipo, ele pediu para o ChatGPT criar o site, depois a gente vai ver ele que é possível também. Ele pediu para o ChatGPT fazer uma série de coisas. O resultado, a empresa começou com um investimento de $100 e em 5 dias já valia 25 mil, porque já tinha conseguido 2 investidores. Então, tudo isso com o ChatGPT trazendo essas ideias e tomando essas decisões. Outra coisa muito interessante, o ChatGPT ele consegue interpretar imagens. Então, uma das coisas, por exemplo, tu consegue tirar uma foto da geladeira, ele vai reconhecer cada um dos itens que tu tem lá dentro, né? E aí depois ele te diz uma lista de receitas que tu poderia fazer com aqueles ingredientes na geladeira, simplesmente tirando uma foto. Pessoal, como está vindo bastante coisa no chat aqui, eu vi que alguém falou que fez uma prova, o terror. Fez uma prova da pós e tirou 7 de 10. Olha, já tá ótimo, né? ChatGPT pode fazer review de código? Sim, de uma forma limitada. Depois eu vou mostrar um exemplo ali para vocês bem rápido, tá? Nível de segurança, esse é um dos principais problemas que nós temos, tá? Em todos os níveis. Das respostas, do que ele gera, de direito autoral. Então, é bem complicado em várias questões em relação à segurança. Depois eu vou abrir para discutir um pouquinho isso, tá? Esse aqui eu achei sensacional também, tá? O utilizador, lá, ele colocou 3 fotos. Ele colocou a foto aqui de um smartphone conectado a um cabo VGA, um adaptador de VGA para a entradinha lá do iPhone, né? E ele pediu para o ChatGPT, olha só, analisa cada um dos 3 quadros dessa imagem, me descreve e me diz o que tem engraçado na imagem. Olha só, cara, o que ele me disse. Painel 1. Um smartphone com conector VGA conectado à porta de carregamento. O painel 2, a embalagem do adaptador Light Cable com a imagem de conector VGA. O painel 3, o close do conector VGA com pequeno conector Lightning usado para carregar iPhones e dispositivos. E a resposta, o humor nessa imagem vem do absurdo de conectar um conector VGA grande, desatualizado e uma pequena e moderna porta de carregamento de smartphone. Ele conseguiu entender onde estava a ironia na imagem. Cara, quem entende inteligência artificial em texto, a gente consegue ter ideia de quanto é difícil analisar a ironia. Imagina analisar a ironia em uma imagem. Esse aqui foi muito legal também. Um programador pediu para ele gerar um jogo e ele gerou um código do telejogo, que é aquele primeiro ping-pong, né, o mais antigo que nós tínhamos. Em 60 segundos o código foi gerado, ele copiou, colou o código, executou e o código estava funcionando. Isso aqui também é incrível, tá? Que é uma capacidade que ele já tem. Eu posso, isso aqui foi o próprio criador ali do ChatGPT que mostrou, uma demonstração, está lá no Twitter dele. Ele desenhou num guardanapo um layoutzinho de um site simples, tirou uma foto e pediu para o ChatGPT gerar o código. O ChatGPT gerou o código e esse aqui é o site funcional. Uma foto de um rascunho feito num guardanapo. Tá? E aí vem a pergunta, o ChatGPT vai substituir os desenvolvedores? Cara, a gente só pode responder 3 coisas. Sim, com certeza, não de jeito nenhum e mais ou menos. Tá? A gente não pode ser definitivo quanto a isso. Primeira coisa, o ChatGPT ele é ótimo para que a gente possa aprender. Se eu souber usar bem a ferramenta, ele é uma ferramenta incrível
para que eu consiga aprender uma linguagem, para que eu consiga entender uma estrutura, para que eu consiga entender um determinado problema, um determinado pattern que eu não conheço. Então, ele é, sim, uma ferramenta que ele pode ser muito benéfica quando eu estou pensando em ensino, né, em educação. Mas, de novo, as respostas que o ChatGPT nos gera são respostas de um treinamento de uma inteligência artificial. Para algumas áreas e alguns assuntos vai ser extremamente assertivo, para outros não. Assim como quando vocês estão na frente de um professor numa aula física, vocês têm que ser críticos. Quando vocês estão usando uma ferramenta de inteligência artificial, vocês também têm que ser críticos, né? Óbvio que o ChatGPT, ele pode... Eu não sei se ele mais vai diminuir desenvolvedores ou se ele vai gerar mais uma leva de desenvolvedores ruins, que é uma grande possibilidade, né? Nós temos muito desenvolvedor aí de Ctrl+C, Ctrl+V da internet. O ChatGPT torna isso ainda mais fácil. E aí, isso acaba trazendo uma série de problemas. Tanto o problema da aprendizagem, né? Porque muitas vezes na correria lá eu tenho que entregar. Às vezes eu pego uma solução mais ou menos pronta, enjamblo no meu código, funcionou, era isso, manda para o teste, ninguém reclamou, é isso aí. Uma hora a gente vai lá e se der problema a gente acaba resolvendo depois, né? Então, assim, pessoal, os programadores, né? Óbvio, a gente tem programador que é dedicado, que é bom, que realmente pensa, que tem lógica, que o cara entende que muitas vezes a mudança de uma feature, ela pode afetar não somente aquela feature, mas ele pode ter um efeito em cascata em todo o código. Então, tem que pensar muito sobre isso, né? Óbvio. Então, de novo, é uma forma diferente, é uma ferramenta que me traz benefícios. Assim como muitas pessoas que talvez não tenham acesso a uma educação de qualidade na área de programação vão aprender com o ChatGPT e muitos programadores bons vão usar a ferramenta de uma forma válida, também tem muito programador ruim que vai fazer uso disso. Nós não podemos ser definitivos quanto a uma ferramenta, né? Aí tem uma pergunta, vou perguntar para vocês, coloca aqui no chat que eu já comento e já dou a resposta. Eu não sei se chegou a sair o podcast, quem ouviu o podcast já sabe a resposta, se não saiu, então... Ainda não. Então tá. Ainda não. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês, tá, pessoal? Imagina que vocês estão lá com uma funcionalidade para entregar, o prazo está chegando no fim, vocês não conseguem desenvolver, e vocês foram lá no Stack Overflow e encontraram um cara, que esse cara conseguiu desenvolver o código e resolver aquele meu problema. Tá? Vocês iriam no Stack Overflow, copiariam esse código, usariam no projeto de vocês, já que resolveu o problema? Coloquei lá, fiz os testes, tudo ok, mandei para os testers, não deu problema. Vocês usariam isso? Vocês veem algum problema de usar um código, desde que eu teste muito bem dentro do meu código? Sim ou não? Quero saber. Ó, não só usaria como já usei, vão colocando aí um sim ou não. Tá? Iria entender o código e depois colocar? Acho que sim, usaria. Ok. Eu acho que em grande maioria nós usaríamos, né? E se o ChatGPT resolvesse o problema para vocês? Vocês colocaram, não encontraram na internet, colocaram no ChatGPT, ele gerou um código, colocou o código, testou, funcionou, mandou para os testers, tudo certo e o código funcionou. Vocês usariam esse código? Sim ou não? João Henrique usaria, Michael sim, Thales. A maioria, né? Não teve ninguém que disse não usaria. Beleza, já vamos chegar aí, tá? Vamos avançar aqui. Pessoal, o que eu vejo de impacto, tá? Na profissão de dev, principalmente? Que com o ChatGPT, tá? Nós temos uma tendência que o chamado hard code ele diminua e nós podemos ter um crescimento mais acentuado do low code e do no code, tá? Por quê? Eu vou trazer para vocês algumas iniciativas e algumas coisas para que a gente fique de olho e a partir daí a gente vai refletir então o que seria esse uso, tá? Já comentei com vocês do Copilot da Microsoft.
Então, ele é um copiloto onde, de forma textual, no PowerPoint, por exemplo, eu posso gerar modelos, eu posso entregar um texto e pedir para ele resumir numa frase de um parágrafo, eu posso pedir para ele transformar isso em lista, eu posso pedir para ele organizar tarefas. A mesma coisa com o Word. O Copilot está no Excel. Quem não sabe usar Excel, tu digitou uma planilha e vai dizer para ele assim, olha só, eu quero... Sim, aí o Git tem um Copilot também, mas eu não sei se ele é vinculado ao ChatGPT. Acho que não, tá? Então, eu posso no Excel dizer assim, eu não sei usar Excel. Eu vou dizer, olha, eu preciso que some aqui o faturamento do mês tal. O Excel entende isso através do Copilot, vai lá, faz a fórmula para ti, coloca o resultado, tudo bonitinho. Então, ele tem capacidade de fazer isso. O Copilot está chegando agora também no Power BI. Então, eu quero fazer um cruzamento de dados em Power BI. Olha, eu preciso calcular o faturamento de cada uma das lojas em cada ano, podendo fazer filtro pelo vendedor. Eu escrevo, ele vai lá e gera para mim o meu dashboard ou o meu relatório, já todo configurado, bonitinho, porque ele entendeu textualmente o que eu quero e ele mais ou menos imagina que aquilo ali é o que eu preciso. Então, muitas coisas de produtividade eu já posso fazer via texto de uma forma simples, usando um copiloto, né? Outra coisa, pessoal, extensão do ChatGPT para o VS Code. Tá? Existem já algumas não oficiais, mas a Microsoft já anunciou, eu acho que, se eu não me engano, está para abril, uma extensão oficial da Microsoft, já que eles já estão com o Copilot, né, pro VS Code. Para quê? Para que dentro do VS Code tu também possa gerar código através de uma forma textual. Então, por exemplo, eu posso dizer para o ChatGPT o seguinte, ChatGPT, eu preciso aqui criar 4 containers que estão um do lado do outro, um ocupando 25% da tela, o segundo 25%, o terceiro 30% e o quarto 20%. E para isso eu quero utilizar Bootstrap. Ele vai lá, gera para mim CSS, gera para mim HTML, e o código está gerado e pronto, sem eu precisar digitar esse código. Tá? Ou então, como nós vimos ali, né, eu posso tirar uma foto de um modelo, eu desenhei o modelo do site, eu vou lá e mando ele codar isso para mim, ele também faz isso. Então, essa parte, que seria a parte mais simples, mas mais braçal do desenvolvimento do código, ele já conseguiria fazer isso. Tá? Então, isso acaba agilizando bastante coisa no desenvolvimento. Por quê? Porque eu consigo automatizar muita geração de código. Outra coisa, não sei se vocês usam alguma ferramenta para low code, para no code, mas várias delas já anunciaram nas últimas semanas a intenção de lançar novas versões que já têm um ChatGPT integrado para que eu consiga desenvolver funcionalidades também via textual. Então, aí das low code eu tenho o Mendix e o Zorro, e das no code, o Webflow, o Meet App Inventor e o Bubble. Tá? Então, imagina tu poder desenvolver um aplicativo simples, um aplicativo de cadastro, por exemplo, que o código geralmente é um código mais ou menos igual, escrevendo textualmente o que eu preciso. Então, isso vai acabar acontecendo com essas ferramentas. Tá? Outra coisa para ficar de olho, APIs, libs e frameworks integrados com o ChatGPT. O WhatsApp já tem isso, por exemplo, ele tem uma integração, né? Eu já tenho uma série de libs e de frameworks que estão aparecendo, aonde eu consigo fazer uma integração do ChatGPT, tanto em nível de usuário, quanto em nível de código, aonde o meu código manda uma pergunta para o ChatGPT e, com base na resposta, eu consigo tomar uma decisão. Aonde o meu código manda algo para o ChatGPT, ele gera um outro código em tempo real e consegue fazer, por exemplo, impacto em tempo real dentro da minha aplicação. Tudo isso já é possível. Inclusive, o ChatGPT tem um framework que a gente pode utilizar, né? Ele está, acho que, só para JavaScript, por enquanto. Pelo menos a versão 3.5, né? Voltando aqui um pouquinho, tá? Deixa eu só mostrar um exemplo para vocês. Deixa eu parar aqui. Eu vou pegar aqui, pessoal, vou deixar o meu VS Code e vou colocar para vocês aqui duas coisas, tá? 2 exemplos. Olha só. Eu estava tentando fazer uma coisa que era para ser simples, mas é um pouquinho braçal e etc. Estava me quebrando um pouquinho e pedi para o ChatGPT o seguinte. Eu coloquei mais ou menos assim, ó. Crie um código em JavaScript com 2 quadrados
que eu possa arrastar pela tela. E quando as bordas se tocarem, modifique a cor delas, tá? Fazendo isso aqui, é um código que não é um código tão trivial, pessoal. E o ChatGPT, ele não só vai gerar esse código para mim, o HTML, o CSS, o JavaScript, como depois que ele gerar, ele ainda vai me explicar linha a linha como esse código funciona. Por que ele usou aquele método, por que ele fez aquela chamada, por que ele passou aquele parâmetro. Então, ele vai conseguir gerar para mim o código inteiro. Óbvio, né, que desconfiado, e o que eu fiz? Eu pensei o seguinte, bom, eu vou pegar esse código, ele gerou para mim, quando eu fiz a pergunta, o HTML, um CSS e um JS, eu joguei esse código aqui no Visual Studio, ó. Então, aqui está o index, aqui está o meu CSS e aqui está o meu JS que ele gerou. E disse, bom, vamos ver se o negócio realmente funciona, né? Tá aqui. Isso não é algo tão trivial, pessoal, que eu pergunto no Google lá e recebo um exemplo pronto, né? Mas, de novo, e aí vem o mais bizarro, tá? ChatGPT, o que ele faz é entender, compreender uma linguagem, o contexto dela, como ela funciona, quais são as regras, e no momento que ele entendeu, ele consegue gerar coisas novas, modificar, se baseando naquilo que ele tem, no que está fornecendo. E aí eu vou terminar, então, com uma pergunta aqui que alguém tinha feito, que é o seguinte: ele consegue olhar para um código e encontrar um erro? Outro teste que eu fiz, eu vou fazer com vocês aqui ao vivo, tá? Olha só. Eu criei aqui esse teste aqui, que é o seguinte. Eu criei um scriptzinho bem simples, tá? Para fazer o cálculo da fórmula de Bhaskara. Então, aqui eu peço o valor de A, B e C, calculo aqui o delta, depois do delta eu calculo os dois coeficientes, que é o x1 e o x2. Tá? Talvez a gente nem lembre de Bhaskara, mas isso a gente lembra, né? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou mudar o cálculo que eu estou usando dentro do delta e eu vou simplesmente apagar o cálculo do coeficiente 1. O coeficiente 1 não vai ser calculado em nenhum momento. E eu vou dizer que tanto o coeficiente 1 começa em 0, quanto o coeficiente 2 começa em 0. Certo? Beleza. Se eu for no Google, eu vou encontrar vários exemplos de código que calculam Bhaskara. Mas o Google não tem capacidade de analisar o meu código. O ChatGPT tem. Analisar, reescrever e apontar para mim onde está o erro, mantendo a minha estrutura, o nome das minhas variáveis, os métodos que eu criei e os objetos que eu criei. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu peguei esse código agora errado, com esses dois erros ali que eu mostrei para vocês, e vou chegar lá para o ChatGPT e vou conversar com ele o seguinte. Deixa eu parar aqui, deixa eu atualizar. Vou dizer o seguinte. Eu criei o seguinte código para calcular a fórmula de Bhaskara. Porém, aparentemente, o delta não está correto e um dos coeficientes sempre me retorna 0. Por favor, analise o código me dizendo os erros e reescreva para que fique funcional. Beleza? Ele pediu para eu compartilhar o código. Tá lá. Ele está me apontando o erro que eu acabei inserindo, estou calculando o delta da forma errada, e ele está me dizendo que o coeficiente não foi calculado e me dizendo qual é o cálculo do coeficiente. Então, ele me apontou os erros
e ele está reescrevendo o meu código, mantendo estrutura, mantendo o nome de variável, mantendo tudo que eu fiz e simplesmente fazendo as correções, incluindo aquilo que é devido para o código ficar funcional. Então, sim, ele já consegue hoje fazer essa pequena refatoração, debug simples de código, né? Então, pessoal, de novo, tá? Não vim para trazer respostas, eu vim só para a gente pensar. E tem uma frase que eu acho bem importante, que eu acho que ela acaba resumindo muito bem esse momento, né? O avanço tecnológico é uma ferramenta poderosa, mas somente através do uso responsável e consciente das novas tecnologias é que podemos garantir um futuro realmente promissor e onde não sejamos substituíveis por elas. Autor não é essa pessoa aqui que eu desconheço. Quem gerou essa frase para mim foi o próprio ChatGPT. É isso, pessoal. Que incrível, né? Tava vendo aqui, cara, que loucura isso. É surreal, né? Como nossa tecnologia está evoluindo hoje. Galera, quem tem alguma pergunta aí pro Rodrigo sobre esse tema, sobre o chat, eu sei que ele respondeu algumas perguntas aqui, mas Eu até peço desculpa, porque foi tanto comentário e pergunta que eu não consegui acompanhando. Eu fui catando algumas coisas, assim. Tinha até pedido para fazer uma pesquisa aqui, eu só fiz depois, que ia bugar, vou tentar depois aqui, ver o que acontece. show, bacana. Alguém tem alguma pergunta para o palestrante aqui, para o Rodrigo Barreto? Quem Maicon, quiser aí, pessoal, se não quiser mandar no chat, que demora tempo, abre o microfone aí e vamos lá. pode, fica à vontade. O Maicon tem uma pergunta aí. Bom, primeiramente, cara, muito incrível esse estudo que tu mostrou. O ChatGPT, ele é, né, uma ferramenta que está revolucionando e já tá aí, né? Ela já tá aí. E com relação a isso, eu fiquei bem curioso com relação aos projetos ali, a relação a essa correção de código. Na tua visão, você acha que é possível, no futuro, a gente dar um projeto para o chat e pedir para ele implementar alguma feature, alguma coisa nesse sentido? Eu acho totalmente possível, tá, Michael? Por quê? De novo, o ChatGPT, ele trabalha com uma tecnologia que o grande mérito dela, inteligência artificial, é conseguir entender a estrutura de uma linguagem. Se o ChatGPT ele consegue entender uma linguagem extremamente complexa como o português, com diversas regras diferentes, entender uma linguagem de programação, se a gente parar para pensar, ela tem uma linguagem muito menor, uma sintaxe de poucas palavras, e tem uma estrutura que é uma estrutura muito bem definida e muito mais simples, é extremamente possível que ele consiga fazer isso. Então, se entender para ele português é algo possível de uma forma tão boa, entender uma linguagem de programação é muito mais simples ainda para o ChatGPT, né? E, aliás, eu fiz uma pergunta para vocês e esqueci de perguntar, depois de dizer o porquê da pergunta. Se vocês utilizariam aquele códigozinho lá que vocês encontraram lá no Stack Overflow ou no ChatGPT. A resposta, pessoal, óbvio, não vamos ser hipócritas e dizer que nós não usaríamos, muitas vezes nós usaríamos e inclusive já usamos, né? Mas existem alguns problemas, tá, do ChatGPT. Primeiro, em relação a questões éticas. Então, por exemplo, só o fato de tu ir no Stack Overflow e utilizar o código de uma pessoa, de alguém que resolveu o problema, e tu não dar o crédito a essa pessoa, pelo menos fazer lá uma anotaçãozinha no teu código dizendo que tu buscou aquilo ali de tal autor, já é um problema ético muito sério. No ChatGPT é pior. Por quê? Porque o código que ele escreve muito provavelmente vai ser inédito. Ele vai se basear em vários outros códigos e vai montar um código personalizado, que na verdade foi ele que criou, mas que ele está copiando isso de autores que eu não sei quem são. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, tá, pessoal? É o seguinte, e isso eu trago mesmo para vocês pensarem, tá? Vamos lá. O que é o grande problema de... Vamos pegar uma empresa aí como a DBC, que desenvolve software para vários clientes, softwares realmente sérios, tem que ter segurança, etc. O que é o problema de eu conseguir uma solução de problema no Stack Overflow da vida, copiar isso, ver que funcionou, colocar em produção e era isso? É que se na internet só um cara respondeu, ou dois caras responderam, como eu resolvo aquele problema muito específico, tá? E se eu sou um cara que sou especialista em invadir sistemas,
e eu sei que muito provavelmente vocês usaram aquele único código que está disponível na internet. Eu sei como parte do sistema de vocês foi feito, e isso torna mais fácil para que eu consiga explorar determinadas vulnerabilidades. Eu sei que momento vão acontecer trocas nas variáveis dentro da memória, eu sei como é que vai acontecer a comunicação. Então, se eu tenho um código que está todo mundo usando na internet, um cara que criou uma solução mágica, e eu consigo imaginar quem são as empresas, os softwares que estão usando aquele código, eu já sei como parte do software funciona e com isso eu consigo forçar alguns ataques. Ou, numa visão mais catastrófica, tá? Imagina que esse chat GPT ele pode ser treinado, e ele pode, tá? No momento que eu pago a licença, além do treinamento que ele tem, eu posso carregar outros textos, eu posso pegar todos os códigos da DB6 e dizer, olha, aprende aqui, esse código faz isso, esse código... e com isso eu vou personalizando a minha ferramenta, tá? E se eu quiser, por exemplo, gerar vulnerabilidades dentro da DBC, o que eu poderia fazer? Se eu tenho acesso ao treinamento do ChatGPT, eu posso treinar esse ChatGPT de modo a dar algumas respostas com alguns vieses. Então, por exemplo, gerar alguns códigos, que nesses códigos ele vai criar vulnerabilidades que eu espero que estejam implementadas em alguns sistemas para que eu possa explorar depois. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Eu ensinei o ChatGPT que sempre, como vocês perguntarem lá determinada coisa num formulário, eu vou fazer o ChatGPT pegar o valor que vem lá do input do formulário e fazer a concadenação com alguma coisa e gerar isso numa consulta SQL. Tá? Se a resposta que ele dá é pegando esse valorzinho que está vindo, por exemplo, é um filtro de cliente, ele vai pegar o nome do cliente e a resposta que ele está dando para vocês de como implementar é montar um SQL lá na minha tabela de clientes, pegando lá campo tal e tal e tal, from clientes, where nome for igual a aquele textinho que está vindo lá, e eu não fiz um tratamento nesse texto, eu não bindei isso, por exemplo, eu estou ensinando ele a gerar vulnerabilidade no código, porque, por exemplo, eu posso explorar uma SQL injection. Tá? Então, eu também posso ter um treinamento malicioso do ChatGPT para que, quando as pessoas perguntarem, ele dê respostas com vieses, gerando códigos que têm vulnerabilidades que eu posso explorar depois. Então, tudo isso são coisas para que a gente pense, né? Assim como quando você for na internet pegar um código, você tem que ser muito crítico sobre como ele funciona, o que ele faz, quais são os impactos, o ChatGPT é exatamente a mesma coisa. Então, não é que isso inviabilize, não inviabiliza, né? Mas para a gente pensar que é lindo, é legal, é prático, é uma maravilha, mas assim como ele está trazendo muita inovação que nós não tínhamos, está trazendo muitas vulnerabilidades que também a gente nem imagina ainda. Show de bola. Gabriel Clema, quer ter uma pergunta aí, uma mãozinha levantada? Se o Michael quiser concluir a pergunta dele, não sei se ele levantou a mão de novo para continuar. É outra pergunta, pode fazer, Cláudio. Perfeito. Bom, primeiro, muito obrigado, Rodrigo. Foi sensacional. Realmente está todos os lugares falando disso, né? Até vagas de emprego solicitando mais de um ano de experiência com ChatGPT, coisas cômicas. A gente vê realmente essa demanda aí do mercado hoje, né? Por essa novidade. A minha pergunta é a seguinte, puxando um pouco a sardinha, né? Eu faço estágio aqui na DBC, recebendo treinamento na área de QA. No meu ponto de vista, o ChatGPT ele aumenta a produtividade, certo, dos devs. Isso, por consequência, né, por tabela, você acha que aumentaria a demanda do mercado por QAs, justamente para garantir essa padronização, a qualidade dos códigos, segurança da informação? Vamos lá. Primeiro, tá? Ele facilita muito, óbvio, ele vai acabar gerando bastante código aí, principalmente aquele código mais chato e mais braçal, mas sim, né? Ele vai trazer uma série de outras consequências e de outras demandas que nós não temos hoje. A análise, por exemplo, da qualidade desse código é algo que é muito relevante e que é muito crítica, né? De novo, o ChatGPT, por ser uma inteligência artificial, ele não consegue dar uma resposta sem um viés. Sempre vai ter um viés porque ele foi treinado com textos, enfim, com informações, com conclusões, com opiniões, com visões de alguém. Alguém escreveu aquele texto. A programação é exatamente a mesma coisa. Ele está gerando código hoje, gera código em Python, em C++, em JavaScript, em Java eu não cheguei a ver, beleza.
Mas aí vem um grande problema do ChatGPT, que talvez é uma das grandes questões de segurança, que é o seguinte: nós sabemos mais ou menos como ele funciona, nós sabemos como a inteligência artificial é treinada, mas nós não temos acesso à base de informações que foi utilizada para esse treinamento. Logo, eu não sei quais foram os tipos de código, quais as fontes, eu não sei que design patterns ele está usando, eu não sei que vulnerabilidades esse código usado para treinamento tem. Então, ele vai acabar gerando muito código útil. A gente sabe que algumas coisas são extremamente simples, não gerariam problemas, mas principalmente em algumas aplicações um pouco mais complexas e críticas, em códigos que são códigos de uma interpretação um pouco maior, existe sim essa necessidade, né? Por isso que talvez, e talvez esse seja o maior desafio, né? A importância de nós termos uma forma de que os desenvolvedores sinalizem, por exemplo. A gente não vai proibir o uso do ChatGPT, assim como a gente não consegue proibir o uso do Google para pesquisar um código, pesquisar uma feature, etc., né? Mas deixar muito bem sinalizado quando isso acontece. Por quê? Porque esse código que foi colocado dentro do programa não é um demérito para o programador pesquisar se ele fez de forma crítica, mas como ele está vindo de uma fonte que eu desconheço, isso tem que estar muito bem sinalizado para, a partir daí, gerar um ponto de atenção. Então, eu vejo, sim, que vai se criar essa demanda. Já deveríamos ter hoje essa demanda de códigos vindo na internet, né? Mas, justamente, isso não é sinalizado. Eu já fui desenvolvedor há muitos anos. A gente não quer perder o mérito daquela fita que foi desenvolvida, né? Então, todo mundo copia, mas pouquíssimos são os que dizem com orgulho: não, eu copiei, mas foi consciente, verifiquei, testei, está tudo certo. Muito boa a pergunta, muito boa a resposta. Rodrigo, antes de a gente para a última pergunta do Maicon, pessoal, eu queria dar um aviso para vocês, tá? Eu disponibilizei aqui no chat uma pesquisa de satisfação, tá? É só um minutinho, no máximo aí. Por favor, quem puder responder aí, te agradece muito, tá bom, pessoal? Obrigado. Maicon, próxima pergunta. Beleza. Eu não recebi aqui, tá, Mailton? A pesquisa, não sei se você Não, mandou já. tá, eu vou então encaminhar novamente aqui. Obrigado. Imagina. Bom, bom, a minha pergunta é relacionada à área de tecnologia mesmo, né? Porque a gente vê o uso da ferramenta, a gente, como desenvolvedor, tem que ter o senso crítico e entender o que que a gente precisa aprender para conseguir usar essa ferramenta, né? De fato, a gente sabe que você mostrou uma infinidade de ferramentas de produtividade, mas o que de fato a gente tem que ficar antenado na questão de tendências de tecnologia, por exemplo, o que que eu devo aprender de inteligência artificial e machine learning para talvez utilizar essa tecnologia e agregar na hora de desenvolver novas soluções e até dar um norte na hora de arquitetar um novo sistema? Bom, isso vai depender muito do uso, né, Maicon? Talvez eu nem precise, eu tenho que entender como utilizar bem a ferramenta para o propósito que eu tenho, né? Mas vamos lá, falando um pouquinho de inteligência artificial, não é a minha área, né? Já trabalhei um pouquinho com isso, enfim, mas por que entender um pouquinho de inteligência artificial, entender um pouquinho de data science também, de como acontece o tratamento de dados é importante, justamente por isso que tu falou. Porque no momento que eu tenho conhecimento de como, por exemplo, o LLM se comporta, quais são as características, quais são as limitações, somente de ter esse conhecimento básico, eu já consigo saber onde ele pode ser ou não adequado, né? Então, todo tipo de inteligência artificial, ela tem, óbvio, seus méritos, ela foi concebida de uma forma, ela tem um funcionamento, e eu sei aonde ela pode ir, quais são as limitações. E através dessas limitações, eu consigo, então, me questionar de uma forma crítica se isso pode ser aplicado num projeto, se isso pode ser aplicado lá na produtividade. Então, esse conhecimento básico de pelo menos saber o que é uma inteligência artificial, saber que ela não é realmente inteligente, saber que ela foi treinada com um texto, que geralmente textos têm vieses, que os vieses geralmente são tratados, isso tudo realmente é bem importante, bem relevante para fazer esse uso um pouco mais crítico. Mas, ao mesmo tempo, quando nós usamos uma ferramenta como o ChatGPT, que ainda é muito nebulosa, como eu te falei, nós não conhecemos as fontes, os textos, os autores, o que foi usado. Nós sabemos mais ou menos como ela funciona pela categoria de inteligência artificial que ela é. Isso se torna muito mais crítico, porque muita coisa eu não tenho como saber como foi feita, como está sendo tratada, né? Eu vou dar um exemplo que não tem a ver com a tua área, mas, de novo, falando um pouquinho de direito autoral, tá?
Eu fiz um teste que foi o seguinte, eu pedi para o ChatGPT criar para mim um texto criativo, pegando 2 conceitos totalmente aleatórios, e eu pedi para ele fazer uma relação entre esses 2 conceitos. Ele conseguiu gerar uma relação, ele me trouxe coisas que eu nem sabia, eu pesquisei, pô, realmente, olha, eu nem sabia que tinha relação disso com isso. Beleza, criei um textinho ali de uma página. O que eu fiz com esse texto? Como bom professor, né, já me antecipando aos problemas que pode ser em sala de aula, eu peguei esse texto e mandei para o Plágios, porque o Plágios é uma ferramenta que ele consegue ver cada trecho copiado, ele marca, e não só ele marca cada trecho copiado, como ele me diz de que fonte aquele texto veio. Joguei ele para o Plágios, 0% de plágio. Mesmo sabendo que esse texto gerado é um texto baseado em textos de outros autores, a ferramenta não conseguiu identificar plágio, porque ele foi um texto que foi escrito de uma forma inédita. Então, se eu não conheço nem as fontes e os códigos de onde ele foi feito esse treinamento, trazendo um pouquinho para a nossa área de desenvolvimento, e além disso ele tem uma camada onde ele interpreta isso de alguma forma e ele gera fazendo uma combinação, é muito complicado de eu previamente entender quais vão ser as respostas, né? Então, isso eu vou resolver alguns problemas no próprio treinamento da minha inteligência artificial. Então, aí sim, a parte do treinamento, como funciona um treinamento, o que é um cascade, como é que ele funciona por trás, como que eu alimento, como é que eu tenho textos e fontes de qualidade, como que eu trato ambiguidade. Então, esse tipo de tratamento para saber o que é um material de qualidade vai fazer com que, conforme eu vá fazendo esse treinamento, a ferramenta se adeque mais ou menos àquilo que eu quero desenvolver. Mas, de novo, é tudo meio nebuloso, né? E por ser muito nebuloso, a gente tem que usar um pezinho para trás, olhando bem, firmando bem, imaginando o que pode acontecer. Mas, com certeza, muitas vulnerabilidades, falhas de segurança, problemas, a gente vai descobrir aqui ao longo do tempo. Muito bom, muito bom. Obrigado. Show de bola. Galerinha, tem mais tempo para a última pergunta aí. Alguém tem mais uma pergunta para o Rodrigo Barreto? No chat está... Olha só um comentário ali, aproveitando já para falar sobre isso, tá? A pressão foi tão forte no ChatGPT por conta dessa quebra de direitos autorais, por conta de não saber as fontes, tá? Que o Rafael Ribeiro colocou aqui. Ouvi que existe um validador de texto ChatGPT para confirmar se o texto foi produzido pelo IA. Sim, tá? Por conta da pressão que o ChatGPT ele sofreu, a OpenAI ela prometeu, junto com a versão 4 agora, que a versão 4 oficialmente vai ser lançada ainda mais alguns meses para frente, ela está só o preview ali para teste, uma ferramenta que ela vai conseguir analisar se um texto foi produzido ou não pelo ChatGPT. Isso foi uma imposição, porque eles já começaram a sofrer uma pressão muito forte de diversos setores por conta disso, né? Porque talvez pessoas aí estão desenvolvendo códigos, estão desenvolvendo letras de música, estão desenvolvendo textos, com textos meus, com materiais meus que eu produzi na internet, e eu nunca vou ficar sabendo disso, né? Então, é importante, não só importante, mas fundamental, que a própria ferramenta ela consiga fazer a identificação de se aquele texto foi produzido ou não pela ferramenta. Mas pensem, a gente está falando no hype, né, do ChatGPT. O ChatGPT é um de dezenas de modelos desse tipo que surgiram nos últimos meses, desde que a gente ouviu falar no ChatGPT, e nem todos eles, vou dizer que a grande minoria deles se preocupa com isso. A grande minoria deles está interessada em te prover também uma ferramenta para te saber se foi desenvolvido por inteligência artificial A, B, C ou D, aquele conteúdo. Show de bola. Tem uma pergunta da Cris aí. É bem rapidinho, porque mais ainda para falar que eu coloquei no chat ali, né, a pressão que o mercado faz em cima. A Google lançou hoje o Bard no Reino Unido e nos Estados Unidos para teste, né, para não ficar tão atrás da Microsoft. Né? Então, ele está em teste, já estou bem louca para testar,
porque eu venho testando o chat GPT já faz um tempo, né? Mas tudo é questão de mercado. E eu acho que, só para complementar a questão da ética, né? Ela é muito importante. A gente tem que, tudo que tu falou, né, Rodrigo? A gente tem que usar ela como uma ferramenta de aprendizado e de evolução no que a gente está trabalhando, e não só de Ctrl+C e Ctrl+V, né? Porque senão vai ser só inteligência artificial e ainda vai ter os caras trollador que vão lá no chat GPT ou no Bard e ensinam a inteligência artificial com coisas erradas e vão lá os outros e copiam tudo. Eu acho que são os cuidados que a gente tem que ter como qualquer outra ferramenta, né? Era só mais para complementar mesmo. Show de bola, show de bola. Enquanto o pessoal vai respondendo a pesquisa de satisfação, tem mais uma pergunta aqui do Miguel Sanona, acho que é assim. Será que o próprio ChatGPT conseguiria identificar se o texto é de sua autoria? É isso aí, acho que foi até a dele que eu li aqui. Mas sim, tá? O ChatGPT agora, com essa ferramenta, mas, de novo, a ferramenta ela vai te dizer se o texto foi gerado ou não pelo ChatGPT. Em nenhum momento eles estão discutindo a ferramenta te dizer baseado em que textos de que autor a resposta foi dada. Isso ainda vai ficar completamente nebuloso. Então, pensa em direito autoral, tá? Eu posso chegar para o ChatGPT e dizer para ele assim, olha, escreve para mim aqui uma crônica rápida de 2 páginas falando sobre tal assunto e usando tais e tais e tais palavras-chave. Ele vai conseguir gerar uma crônica muito bem escrita, levando para o lado do humor, ou levando para o lado da aventura, para o lado do mistério. Ok, o texto realmente fica muito bem escrito. Só que eu sei que ele se baseou na história que alguém escreveu, em várias histórias de vários autores. Quem são esses autores? Nunca saberemos. Então, se a gente parar para pensar nisso, é realmente algo muito crítico, não somente dessa inteligência artificial, mas de várias delas. E agora imagina com ele conseguindo criar composições inéditas, músicas, trilhas sonoras, baseadas em outras trilhas sonoras que tu gosta. Então, enfim, teremos muita discussão em relação a isso aí no futuro, mas, enfim, eu não vejo uma solução fácil de resolver esse problema, e muito menos da ferramenta identificar esses textos, da onde ele está usando, a própria inteligência artificial fazer um rollback para saber de quem ela aprendeu e saber baseado em que ela está dando aquela resposta. Isso eu vejo como algo muito complexo e muito custoso computacionalmente para a gente conseguir resolver. Show de bola. Ai, desculpa. Mas como a gente falou, né? Já falamos, né, Rodrigo? A questão do mudança de paradigma, eu acho que a questão do direito autoral individual vai acabar. Vai acabar. A inteligência é coletiva. Tem muita coisa para evoluir mesmo. Aliás, o Lucas aqui perguntou, filosoficamente falando, também não criamos coisas inspiradas em outras coisas, outros autores? Sim, criamos, com certeza. Nós aprendemos com outras pessoas, com outros autores, né? Nós nos inspiramos, isso é uma coisa normal. Mas se chega num ponto de, por exemplo, uma inteligência artificial fazer isso com textos que têm direito autoral, tá? Independente de eu ter aprendido com outras pessoas ou não. Se ela está utilizando um texto que tem direito autoral, ela não poderia estar fazendo isso. E eu não sei se ela está usando, e nunca a gente vai saber se textos com direito autorais, se livros protegidos, se obras protegidas estão sendo usadas para isso. Aí não é nem questão filosófica, né? É porque legalmente eu não poderia. Mas nunca vou saber porque a ferramenta não vai abrir isso. E é muito difícil uma forma de conseguir identificar esse tipo de coisa. E, pessoal, vou colocando ali meu LinkedIn também, tá na apresentação, tinha ali meu WhatsApp, mas deixo aqui meu LinkedIn também para quiser chamar lá, trocar uma ideia. Então, vocês têm mais alguma pergunta, mas bem legal aí poder... Então vamos lá. Vai que levanta a mão.
Boa. Não, bom, diante de tudo que falou, acho que só veio na minha cabeça uma reflexão e que vale a questão da ética, né? De saber usar a ferramenta com bom senso e não prejudicar as outras pessoas e dar os devidos direitos para quem ah, deve, né? Então acho que é isso, não sei. Show, Ah, Só veio na perfeito. minha cabeça. Toda ferramenta, toda tecnologia, ela tem que ser usada com parcimônia, com reflexão e com ética, né? Com certeza, com certeza. O próprio ChatGPT me disse ali sobre ele mesmo, né? Como eu falei, da gente usar essas tecnologias de forma consciente para garantir um futuro onde a gente não seja substituído por elas, né? Porque sermos somente um usuário que usa ferramentas sem um tom reflexivo, sem entender as limitações, sem entender o que ela é capaz, sem entender a segurança, sem entender os limites éticos, logo, logo eu vou ser substituído por essa ferramenta, né? Então, realmente tem que usar de uma forma crítica, para utilizar ela como uma ferramenta útil, e não como alguém colocou no chat ali, que eu deixei engraçado, o ChatGPT é um deus. Não, ele não é um deus, ele é extremamente limitado e ele está aí para ser bem usado por aqueles que querem fazer um bom uso. Várias pessoas não vão fazer bom uso, mas isso é desde que o mundo é mundo, né? A gente cai aí de novo na velha questão universal do ser ou não ser, eis a questão. Não existe resposta para isso. Perfeito, perfeito. Perdão. Desculpa, Mailton. Sei lá. Tem uma pergunta bem interessante, só. Nossa, a conversa está longa, eu sei, mas tem uma pergunta muito legal no chat. Eu gostaria que o Rodrigo conseguisse nos ajudar na resposta dela. Foi feito o teste de Turing no chat GPT? Essa pergunta Pois bem. é, sabe que isso é uma coisa que eu estava me perguntando esses dias, o teste de Turing, porque não sei se vocês todos sabem disso, né? Mas existe como é que eu sei? Eu posso considerar uma inteligência artificial inteligente, né? Existe um teste, que é o teste de Turing, que ele é mais ou menos, bem resumidamente, ele é o seguinte: eu coloco a inteligência artificial a conversar com uma pessoa, tá? E eu previamente informo essa pessoa que ela está conversando com uma inteligência artificial. Se mesmo sabendo que ela está conversando com uma inteligência artificial, no final do teste ela ficar com alguma dúvida, ou ela achar que aquilo está perfeito demais para ser uma inteligência artificial, que aquilo mostrou criatividade, que aquilo mostrou algum tipo de cognição diferente, né? Então, eu posso dizer que a ferramenta passou no teste de Turing, tá? E pelo que eu vi aqui, deixa eu até mostrar para vocês, tá? Onde é que tá? Onde é que tá? Eu vou mandar o link aqui para vocês, tá? Que afirma que sim, o ChatGPT ele passou do teste Turing, mas ele não é um teste Turing completo, é um teste Turing extremamente limitado e se limita àquilo que o LLM consegue fazer, que é a produção de textos e uma conversa através de um chatbot, tá? Então, mas sim, ele conseguiu passar num teste de Turing resumido e foi a primeira vez que uma inteligência artificial conseguiu. Então, isso eu acho que é algo bem relevante, né? Algo bem importante da gente saber. Aliás, colocaram aqui, né? Eu acho sensacional essa série. Aqui onde é que tá? Cadê? Agora mesmo eu li. Mas a série o Love, Death and Robots é muito legal. Mas tem um filme também que é aquele filme Sessão da Tarde, aquele filme para o cara ver lá comendo uma pipoca sem pensar muito, mas é interessante, que é o Ex Machina. O Ex Machina também ele trabalha com o teste Turing, né? A Android, ela é equipada lá com cérebro positrônico, uma inteligência artificial, que inclusive, não sei se tem tempo para contar essa história rapidinho, 2 minutos? Tem. Já, tá, eu vou contar rapidinho a história, né? Nós temos o caso lá do Google Books. O caso do Google Books é um caso que ficou famoso pelo seguinte: o Google estava treinando o seu Deep Learning, que é a sua inteligência artificial, para fazer o reconhecimento de textos. Então, se eu quero treinar uma inteligência artificial para reconhecer textos, eu tenho que alimentar ela com milhões de textos. A primeira tentativa do Google foi utilizar os textos que estavam na internet. Por o Google ser um ótimo indexador, ele treinou inteligência artificial com o máximo de textos possíveis na internet. A inteligência artificial ficou uma merda. Por quê? Porque os textos que estão na internet não são verificados. Dá para dizer que 99% do conteúdo é um conteúdo não verificado. Qualquer um escreve qualquer coisa, cria o seu blog, escreve de qualquer jeito.
Então, o que o Google fez? O Google criou um projeto de Google Books, que ele mais ou menos coincidiu ali com alguns dos furacões grandes que teve nos Estados Unidos. Algumas bibliotecas foram destruídas e perderam algumas obras que eram obras únicas, obras da nossa história e que nunca mais se recuperaram. Então, o Google começou a se oferecer de brother nessas bibliotecas para digitalizar o acervo dessas bibliotecas para criar uma biblioteca digital, para que, caso acontecesse um desastre, aquelas obras não fossem mais perdidas. E em 5 anos de projeto, a estimativa é que o Google ele conseguiu digitalizar 70% de todos os livros produzidos até hoje em língua inglesa no mundo. E o Google utilizava isso para o treinamento de inteligência artificial. E aí, depois disso, tá? Esse caso, o Google Books, depois que se descobriu o porquê que o Google estava fazendo isso, né? Isso acabou gerando alguns processos para o Google e etc., e acabou virando o caso Google Book. Esse filme, o Ex Machina, ele conta a história, então, de uma empresa chamada de Blue Book, porque eles não podem chamar de Google, né? Por isso que o nome da empresa do filme é Blue Book, porque é baseado, então, nesse caso do Google. E o Blue, né, em português, em inglês, não é o Blue de azul, não é o livro azul, é o livro triste, né? Então, esse Blue vem de triste. E durante o filme, o desenvolvedor lá, o dono da Blue Book, ele conta que ele conseguiu muita informação desse cérebro, para o cérebro positônico para inteligência artificial, criando um sistema operacional para smartphones. Porque todo mundo tem smartphone, e quando ele queria produzir imagens, ele simplesmente ligava a câmera. Quando ele quisia captar áudios, ele simplesmente ligava o microfone. As pessoas navegam na internet, as pessoas postam, as pessoas confirmam coisas, as pessoas fazem compra, as pessoas pesquisam. Então, ele faz todo um papo filosófico muito massa, falando de como os nossos dados são utilizados para treinar, então, essa inteligência artificial. E aí eles fazem um sorteio na empresa para chamar um programador dentro do filme para passar um final de semana lá dentro da casa desse dono lá do Blue Book, e ele é apresentado a essa Android, ele tem que conviver com a Android uma semana sabendo que é uma Android, e justamente todo o filme se baseia num teste de Turing. Então, só fiz esse link rápido para contar um pouquinho a história. Quem não viu o filme, dá uma olhadinha aí, que é muito massa. De novo, não é um filme filosófico, não é Inception da vida, para a gente passar a vida inteira pensando nele e assistir várias vezes, mas é um filme bem divertido e que traz essa temática aí que é bem interessante. É uma indicação, né, para o pessoal aí dar uma olhada nesse tema aí, muito interessante mesmo. Bom, pessoal, vamos... O papo tá bom aqui. Eu queria agradecer muito, tá, o Rodrigo Barreto, né, por trazer esse assunto muito interessante, um assunto da atualidade, tá? Muito bacana. Então, parabéns aí, foi muito bom, tá? Bom mesmo, gostei demais. Queria agradecer aqui o Glauber por também trazer aqui a parte de arquitetura de microserviço. Foi um assunto muito interessante, muito bacana. E também agradecer a todos vocês que estão aqui, ó. Já vai dar quase 9 horas da noite aqui, a hora de Brasília. Então, vocês que estão aqui, hoje foi muito bacana, muito interessante, tá? Agradecer ao pessoal que respondeu a pesquisa de satisfação, agradecer muito o pessoal aí. Então, galera, muito obrigado, tá? Você que ainda não era da DBC, você que era da DBC, entre lá no seu Instagram, procure para a DBC, pelo Vencer, entendeu? Curte as redes sociais da empresa, tá? Nós vamos ficar muito felizes de ter você lá acompanhando as nossas redes sociais. Bom, pessoal? Deixa eu mandar o último abraço só, cara, bem rápido. Pode o mandar. pessoal me mandando no chat aqui, cara, como é bom ver ex-alunos aqui, né? A Vitória, olha, de anos e anos, quando eu entrei na QI, o André tá por aqui também, o João, a Cristina, que também tem a sala de aula, sabe como é bom a gente ver essas criaturinhas espalhadas por aí, né? Empregadas, colocadas, enfim, a gente sempre está se peixando com vocês por aí, fico bem feliz de reencontrar vocês. É um orgulho saber que vocês passaram pela nossa sala de aula e saber que vocês estão hoje aí em grandes empresas fazendo diferença. Show de bola. Muito obrigado de novo. Obrigada. Cristina, quiser falar? Não, só ia agradecer ao Rodrigo, né, que aceitou o convite. Obrigado ao Glauber também, né? Foi muito bom hoje, muito bom mesmo. E é isso, pessoal. O Mike quiser falar alguma coisa?
É isso, o Mailton já falou tudo, vocês falaram tudo, eu só gostaria de agradecer a todos pela presença no nosso primeiro meetup da DBC, Vencer. E, cara, é isso aí, velho. Muito obrigado a todos pela presença. Obrigado, pessoal. Até mais. Uma boa noite a todos. E a gente se vê no próximo Meetup em Tecnologia do Vinsec, tá bom? Até mais, pessoal. Grande abraço a todos.